noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Empresas. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa, um convidado muito especial, né? O Tenente Coronel Batista, né? Do 5º Batalhão de Bombeiros Militares de Caxias do Sul. E é uma questão muito interessante trazer aqui, né, o senhor como representante, né, dos bombeiros, ao qual nós temos o maior respeito e o maior agradecimento, né, pela presença do senhor que está aqui representando essa instituição, né, que nós temos essa gratidão. E por que trazer aqui os bombeiros do programa Empresas? Porque a gente sabe que vocês são referência em várias áreas de atuação da Serra Gaúcha, nas empresas, na sociedade. Muito boa noite, Batista. Seja muito bem-vindo ao programa Empresas. Muito boa noite a todos, né, Paulo, a todos vocês que nos acompanham. Sempre é um prazer, uma honra estar aqui, poder trazer, então, à população, né, informações, enfim, falar um pouco sobre a nossa corporação. Perfeito. Eu e a Márcia aqui, nós estávamos comentando nos bastidores, né? Que pergunta eu faço para um bombeiro? Porque aqui é um bate-papo, né? E eu queria começar, assim, perguntando da sua trajetória, militar, como é que o senhor resolveu virar bombeiro militar, enfim, conta um pouco da sua história, para depois a gente adentrar aqui no universo da corporação. Então, eu me criei numa família já que meu avô era soldado da Brigada Militar, era militar, perfeito. né? Então, ele já me meio conduziu, né, no meu caminho. Uhum. E aí, com 22 anos, em 2013, eu ingressei como soldado da corporação. Eu era soldado da Brigada, na época. Aqui em Caxias? Em Passo Fundo. Em Passo Fundo. Isso, eu sou natural de Passo Fundo, né? Perfeito. E aí, ingressei na corporação. Na época, o Corpo de Bombeiros pertencia à Brigada Militar. Então, eu fui soldado bombeiro da Brigada Militar. Então, e aí, minha carreira começou ali como soldado, né? Aí, durante a trajetória, segundo ano ali, eu já comecei a fazer a faculdade de Direito, focando já no oficialato, né, na carreira de oficial. Certo. E durante esse trajeto, casei com a Aline, tive 3 filhos agora, né, 3 filhos. E aí depois fiz o curso sargento, em 2010, eu terminei a faculdade, bacharel em Direito. Depois, aí, em 2011, já fui para o curso sargento, fiz o concurso, há um concurso interno para promoção. 2012 terminei o curso de sargento, me formei, e durante esse mesmo período eu estava fazendo concurso já para capitão, para oficial. E aí então em 2012 ingressei como capitão da Brigada Militar. São 2 anos de curso, né? Até 2014 me formei e aí peguei justamente o início da separação, né? Quando teve a separação da Brigada dos Bombeiros. Certo. E aí depois de formado como capitão da Brigada, oficial da Brigada, eu fiz a especialização em bombeiro militar e migrei daí para o Corpo de Bombeiros, que estava iniciando a caminhada solo naquela época. Solo, perfeito. Então, assim, resumindo, hoje falta só uma estrelinha. Exatamente. Então, de soldado a coronel. Soldado a coronel, bacana. Porque é uma trajetória, como tu bem disseste, né, de família, né, já vem de sangue, né, familiar, né, essa indução. Pô, bacana isso. E aí, quanto tempo tu estás aqui em Caxias, Batista? Aqui em Caxias eu estou há 2 anos e meio. 2 anos e meio. Eu vim na metade de 2023, antes eu estava em Bento Gonçalves. E aí vim para cá para ser o subcomandante do batalhão aqui, do 5º Batalhão de Bombeiros. E no final do ano, com a promoção, eu acabei assumindo o comando do batalhão. Daí, então já fazem 2 anos aí. 2 anos estou à frente do batalhão. A gente estava falando antes, né? Até, Márcia, a gente tinha comentado, são 70 municípios que integram aqui os bombeiros na atuação, na abrangência, né? Exatamente. Então, o 5º Batalhão abrange 70 municípios da região da Serra Gaúcha. Extrapola um pouco a Serra Gaúcha, pega municípios como Lagoa Vermelha, Sanduva, Tapejara, tudo faz parte da nossa área. Aí, pegando mais para baixo, ali pega as Hortênsias, Gramado, Canela, e Taquara também pertence para nós. Então, Bento Gonçalves, Veranópolis, toda essa região, a sede do batalhão é aqui em Caxias do Sul. Olha que interessante, né? Porque o programa Empresas ele tem aqui um objetivo de dar vez e voz
a todas as empresas e quem participa delas no geral. Os bombeiros fazem parte, obviamente. Mas quando você fala 70 municípios, caramba, eu não tinha nem noção que era isso, porque a gente imagina aqui Caxias, a Serra, um pouquinho, mas 70 municípios. É uma área bem grande, né? Então, o estado do Rio Grande do Sul, ele está dividido em 13 batalhões. Certo. E nós somos o 5º no estado, né? Então, pega toda essa parte produtiva aqui do estado, tá? Os municípios da Serra, que são muito ricos, né? Sim. Questão de empreendimentos. Então, por exemplo, toda a parte do plano de prevenção contra incêndio que as empresas têm que ter em todos esses municípios são analisados em Caxias do Sul. Então, exatamente. Muito bem colocado. Isso, a gente ia adentrar nisso, porque essa é uma questão nas empresas que é muito forte e, obviamente, é necessário que esteja essa questão da prevenção. E que passa por vocês, então, Exatamente. Então, o plano de prevenção hoje, ele abrange... Tem 3 modalidades, né? Tem aquelas que são isentas, até 200 metros quadrados, elas não precisam, né? Então, elas precisam ter os sistemas, mas não precisam ter, elas entram nas isenções. A brigada de incêndio não precisa ter, né? E não precisa ter o plano de prevenção, né? E aí depois vem a 200 metros ali, já é o simplificado, 200 até 750 metros. E depois disso, daí sim, acima de 750 metros quadrados, e aí sim precisa ter o plano completo, que a gente chama, né? Que é o mais complexo. Tem que ter planta, tem que ter um responsável técnico que vai fazer os laudos, enfim, toda a documentação. Então ele tem várias etapas ali conforme a necessidade. E toda a análise desses planos, de todos os empreendimentos desses 70 municípios, são analisados em Caxias do Sul pela nossa central de análise aqui de Caxias. Caramba, hein? Por isso que é interessante, e a gente sempre fala, e quando a gente traz aqui os empresários, né? Às vezes a gente fica, nossa, caramba, hein? Quando ele conta, a gente, meu Deus. E olha só, a minha surpresa, e com certeza dos nossos web ouvintes agora, saber que vocês são responsáveis por todos esses municípios. E todos eles passam por vocês nessa questão da prevenção e de toda a documentação, dos laudos. Caramba, surpresa, hein? Então toda essa área ela está dividida, né, em 11 pelotões que são responsáveis pelos 70 municípios. Certo. E aí a parte de vistoria, porque o plano de prevenção ele é dividido em 2 partes. Tem a parte da análise, que é a documental, né, que é aquela parte da planta, dos sistemas, enfim. E depois tem uma última parte que é quando o bombeiro vai fazer a vistoria. Em loco. É isso, E aí em cada uma dessas 11 cidades nós temos vistoriantes aí que fazem essa vistoria em loco. Então, toda a análise documental, toda essa parte da análise é feita em Caxias, mas a parte de vistoria, aí nós temos distribuído em 11 cidades vistoriantes que fazem essa parte presencial. Que também não são todos os estabelecimentos, são aqueles a partir de 750 metros que precisam ser vistoriados. Os demais ele tem de 200 a 750 metros, nessa faixa eles têm necessidade de ter, mas é autodeclarativo. Então, o próprio empresário, ele faz no sistema lá e... Mas olha só, as atribuições, como são tantas... Estávamos até falando sobre isso, né? De quantas atribuições um corpo de bombeiros, enfim, ele tem muitas demandas que às vezes a gente nem imagina, nem sonha, né? A gente estava brincando antes dos bastidores, na questão das abelhas, né? Acontece assim, eu tenho um enxame de abelha lá, quem que eu chamo? Você deu um exemplo no seu bairro que tinha um macaquinho na árvore, quem que eu chamo? Um acidente, bombeiro. Ao bombeiro. Então, são tantas e tantas atribuições, né? E eu queria que tu me desse, assim, alguns exemplos, né? Eu sei que são tantos, né? Que são os mais... como é que é? Exóticos. Dá uns exemplos para nós, para a gente entender um pouco o quão... A gente já entendeu a imensidão do trabalho de vocês, abrangência, né? Abrangência, né? Exato. Mas me conta algo interessante, assim, exótico aí, por favor, Batista. O que mais acontece com animais, por exemplo, que é algo que às vezes fica um pouco fora do comum, assim, né? Por exemplo, às vezes eu chegar no quartel e ter um urubu lá no quartel, porque caiu do ninho. E aí vai fazer o quê com aquele urubu, né? Então chega às vezes, aí tem todo um sistema, tem que ligar para a Secretaria Estadual para dar um encaminhamento para um veterinário. Então todo esse período
urubu fica no quartel, né? Porque daí, o que vai fazer com o bichinho ali, né? Ele está machucado, está ali, para onde vai encaminhar? O encaminhamento é tudo feito, então liga para Porto Alegre, tem que esperar ser atendido lá, e aí eles direcionam para onde tem que levar, né? E um caso que nós tivemos, na época eu estava em Bento, né? O urubu ficou 2 dias lá no quartel, e aí depois que a gente conseguiu a autorização para levar lá em Três Coroas, se não me engano. Então, nós mandamos uma viatura levar até Gramado, de Gramado levou até Três Coroas para poder entregar o bichinho para poder ser tratado. Então, tem essas questões aí um pouco exóticas. Hoje, porque a gente estava falando antes também, né? A questão de quando tem as épocas, né, dos animais peçonhentos também, né? Isso. E são uma atuação também que cai, né, para os bombeiros nessa questão. Né? A nossa área de abrangência é muito grande, nossa atuação é muito grande. Então, eu sempre digo, quando a comunidade sente algum problema, liga para os bombeiros. E o que eu sempre falo para a equipe, né, que se você está no telefone e alguém está do outro lado, para ela, nós somos, às vezes, o único socorro que ela tem. Então, o pessoal tem essa preocupação também de fazer uma triagem boa, seguindo os protocolos, mas fazer bem a classificação ali, né? E animais peçonhentos, às vezes cobra dentro de casa, lagarto, tantos bichos ali, né? Sim. Aqueles... tem um odor forte lá. Gambá é campeão, né? Então, tem que pegar o bichinho, botar numa gaiola, levar até uma área fora da cidade ali e largar ele no habitat natural, né? Então, tem bastante disso. A abelha também, né? Tem no verão, processo migratório dela, então, às vezes o pessoal tem um pouco de ansiedade, né? Tô vendo um enxame de abelha, o bombeiro não quer pegar, mas às vezes não é caso de pegar, mas é apenas isolar porque ela logo sai dali e vai seguir o rumo dela, né? Então, a questão também, às vezes o pessoal se confunde na hora de fazer a solicitação, diz que é abelha e é vespa. Aí são protocolos diferentes que se usam, né? Porque no caso de abelha, dependendo da situação, nós temos apicultores parceiros que têm interesse de pegar e levar, né? Então, essa é a primeira demanda. Se não está atacando, se ela está quietinha lá... Só está transitando ali. Isso, está instalada, né? Se ela está transitando, se isola o local e deixa ela seguir o curso natural. No momento oportuno ela vai embora. Agora, se a abelha que está instalada... Tem apicultores que vão lá, removem, botam na caixinha e tem essa parceria com os apicultores. Isso, é bom enfatizar porque daqui a pouco vai ter uma dúvida. Olha que interessante, né? E o pessoal, funciona dessa maneira. E se é vespa, aí é importante que diga que é vespa, porque daí o apicultor não vai lá. Né? Aí o protocolo é outro. Aí nós vamos fazer todo um trabalho de vistoria. Então, às vezes, a forma como chega a ocorrência é conduzida de uma forma. Né? Até eu tive uma reunião com a comunidade esses dias, com líderes comunitários, enfim, e uma pessoa me indagou, vocês mandaram lá em casa um apicultor, ele queria R$500 para tirar a vespa. Eu disse, a senhora informou que era vespa? Não, eu disse que era abelha. Pois é. Aí foi o apicultor pensando que era abelha, né? Então... certo. Não, é isso que falta muito entender, né? Essas nuances, porque tudo, como tu bem falaste, vem na mente bombeiro. Aconteceu tal coisa, liga para os bombeiros. Aconteceu tal coisa, liga para os bombeiros. E a população não está preparada, talvez, né? E isso seria interessante frisar. Olha, às vezes não é o bombeiro, né? Mas, né, vocês são os salva-vidas que vem, é o primeiro que vem na nossa cabeça, bombeiro. E é importante nós sempre servir a comunidade, né? Seja enviando o apicultor, seja indo até o local, fazendo isolamento ou a própria extração, retirada daqui a pouco do balão, do animal, enfim. Mas sempre a diretriz nossa é atender e atender bem a comunidade, para nos dar um direcionamento, né? Usando isso que o senhor falou, atender e atender bem a comunidade, é uma pergunta que eu faço isso para os empresários que vêm aqui, a gente gosta de pontuar. Hoje, o grupamento do senhor, ele está bem suprido de todas as necessidades que o senhor precisa para atender a comunidade? Na verdade, Caxias do Sul ela é muito grande, né? Certo. E hoje nós temos um programa que é o PSEG, que é um programa de incentivo à segurança pública, incluindo os bombeiros aí, né? E que nós estamos buscando parceria das empresas
para conseguir adquirir mais caminhões, reequipar o Corpo de Bombeiros em Caxias do Sul. Com a alteração da lei que foi realizada há algumas semanas, está para ser sancionada pelo governador, a empresa não tem mais qualquer contrapartida. Então, 5% do ICMS que ele já ia pagar para o governo, ele pode destinar para o caminhão dos bombeiros que vai ficar aqui na cidade para atender a comunidade. Então, esse é nosso desafio, nosso pedido hoje, né? É porque com a mudança no final do ano da legislação, nós não sabemos como vai ficar, porque aí não tem mais ICMS, vai ter uma mudança. Então, esse ano a gente está buscando justamente aproveitar essa janela de oportunidade, né, que são ICMS, são impostos que o empresário já vai pagar. Ele pode destinar os 5% para um projeto que vai ser materializado e ficar aqui. A gente sempre diz, o imposto que vai para o Caixa Único, ele não sabe para onde vai. Mas aquele que ele destina para o caminhão dos bombeiros de Caxias do Sul, vai formar o caixinha lá, quando estiver no valor, o governo vai entregar aqui. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque numa vinda aqui de um empresário, né, o senhor Roberto, né, da Igapel, né, que está frente a essa busca, né, desse incentivo, que nos falou e nós ficamos aqui, vamos dizer assim, de boca aberta, né, mas porque a gente ficou, a gente não sabia disso. Por quê? Porque não se divulga esse tipo de coisa. Olha, agora o incentivo que você pode doar os 5%, o governo não arrecada mais nada. Daí ele é os 5% que vai ser destinado às obras aqui. E uma delas é o Corpo de Bombeiros. Né? Então, o Roberto veio, conversou com nós, falou, e o senhor está pontuando também. Né? Então, fica esse convite aqui, né, aos nossos web ouvintes, os nossos amigos empresários. Pessoal, vamos pegar esses 5% e vamos fazer, né, com que fique aqui na nossa região, na Serra Gaúcha, né? E o exemplo é para que ele vá para os bombeiros, né? Exatamente, porque nós temos 5 quartéis na cidade. E agora há uma movimentação da comunidade lá na Zona Sul também para que se abra mais um quartel lá, que é extremamente necessário, porque é uma região grande também, que está desenvolvendo bastante. E então há necessidade de caminhões, né? Para abrir mais quartéis tem que ter mais caminhões, então é importante isso também, porque dessa forma nós conseguimos trazer equipamentos novos, trazer ferramentas e também nos colocamos à disposição algum contador, de repente, que tem interesse em ajudar a comunidade daqui através do Corpo de Bombeiros, até empresários, nós vamos até o local para explicar, para poder auxiliar também nessas orientações. Um empresário que necessita, olha, eu quero entender melhor, vocês vão lá. Vamos até a empresa, perfeito. Estamos à disposição. Então, né? todos os empresários que estão nos ouvindo, né, são vários, os nossos parceiros e amigos, né, fica aqui o convite. Chame o pessoal para explicar, para entender, né, que eles vão lá e vão fazer. E esse contato com o contador, né, porque normalmente o contador é essa porta, né, Exatamente. Para conseguir fazer essa destinação, né, deste valor. Acho que isso é bem bacana. É bem isso, Márcia. A questão do contador é fundamental, né, porque é quem vai operacionalizar essas doações. A empresa vai dizer sim, eu quero destinar esse 5%, mas aí o contador que vai fazer essa ponte, né? Exato. Isso é bem bacana, então com certeza esse chamado é fundamental. É fundamental, né? Porque os empresários, o objetivo do programa Empresa é unir os empresários, eles já são unidos, né? Mas nós tivemos essa ideia aqui no programa Empresa para que eles venham e tenham voz e vez. E essa é uma das ideias, que eles tenham a voz e a vez. Olha, está tendo essa oportunidade, vamos para cá. Porque se nós unirmos forças, nós vamos estar equiparando, ajudando quem? A própria comunidade. Exato. Né? Então, isso é interessante. E eu queria apontar uma pergunta interessante com o senhor, né? que vai lhe dizer o seguinte. Qual foi a ocorrência mais complexa que o senhor comandou e que lições lhe trouxe? Que me vem a lembrança agora, algo bem complexo, foi a queda do avião lá em Gramado. Né? Nós passamos a noite inteira, o dia inteiro, né? Depois do combate também, reunindo, né? Enfim, foi muito marcante e uma tragédia, né? Algo muito triste, e que depois, ouvindo as histórias também, né? Além daquela família que acabou perdendo a vida, então nós auxiliamos as equipes
a recolherem material biológico também, enfim. Então foi algo que impacta bastante, né? Tanto toda a cidade ficou chocada, né? Todo mundo se chocou diante daquela situação. E os relatos também das pessoas que sobreviveram por questões de frações de segundo, né? Detalhes. A própria, conversando com o pessoal da pousada, né? Um relato de um hóspede lá que falou que queria dormir mais. Aí a esposa dele ficou, não, sai do quarto. E foi onde caiu o avião no quarto dele, né? Então, se ele não tivesse saído naquele momento para tomar o café, talvez seria mais uma vítima. Né? A loja mesmo, onde caiu o avião, a funcionária lá relata, né, que o menino atrasou para chegar e foi aqueles minutos que ele atrasou, porque já deveria estar lá antes. Se tivesse lá, tinha sido mais uma vítima. Então, são tantas histórias que envolvem, às vezes, uma ocorrência, né, que acaba surgindo depois no meio de tudo, né? Nossa, e a gente vê essas situações porque a gente sabe que vocês estão assim nos extremos. Por isso essa pergunta, né, que é até impactante, mas é o extremo, porque tem aquele acidente que a gente passa, que choca quando a gente está passando e a gente fica imaginando, e vocês que estão lá, claro que vocês trabalham, vocês são preparados, mas é impactante. É impactante. O psicológico, eu imagino, né? Entre outras tantas coisas, né? E como o senhor bem falou, né? São lições, e às vezes, que a gente acaba levando para uma vida. Né? Dizer, olha, aquele menino que chegou atrasado, enfim, né? Então, eu imagino. Por isso, essa pergunta, mais ou menos eu sabia que o senhor ia falar isso, né? Mas, como profissões específicas, né, que a gente sempre fala, né? Que tem que ter nascido para ser bombeiro. Não adianta, né? Enfim, então, porque é pesado, é forte, tem situações que vão ao extremo, né? Relatos de colegas, inclusive, de ser chamado para um acidente, chegar lá, era o filho dele que estava sentado. Então, tem muitos relatos. Sim. Então, por isso, nós, enquanto comandantes, enquanto gestores, temos a preocupação também, né? Temos que ter a preocupação da saúde do nosso efetivo, de fazer a avaliação, de dar esse acompanhamento, né? Como aconteceu o acidente na Rota do Sol. Então, todo efetivo passou por uma avaliação psicológica. Então, tanto aqui quanto o Bento Gonçalves, que se envolveram, né, naquela situação. Então, são momentos em que tem que ter aquele olhar mais atento, porque todos nós somos seres humanos, né? Atrás da farda sempre tem um ser humano, um pai de família, uma mãe de família, enfim, que tem toda uma carga também do dia a dia, do trabalho, da escola, né? Enfim, e tem que ter toda essa preocupação. Então, também em proporcionar condições de trabalho que possibilitem a saúde mental, a saúde física, enfim, todos os aspectos. Né? Perfeito. Eu vou pontuar com um outro questionamento que é assim, e é interessante, né? Como o senhor avalia a integração das ações, né? Por exemplo, de busca, salvamento, combates, incêndios, Corpo de Bombeiros e outras forças? Né? Nesse momento, existe uma interação, é comparável, é ajudativa, vamos dizer assim? E quando eu falo, não é só brigada militar, enfim, é sociedade, empresários? É fundamental. Eu sempre falo que o Corpo de Bombeiros tem um vínculo muito forte com a comunidade, em vários aspectos, né? O poder público, a comunidade geral, organismos vivos da sociedade também. E essa interação, ela fica impregnada na comunidade e a gente busca sempre esse trabalho conjunto, né? Falando em equipes trabalhando junto, sempre a ação do bombeiro é interagências, né? Então, por exemplo, você vai em um acidente de trânsito, vai bombeiro, vai polícia rodoviária, vai SAMU. Perfeito. E todos têm que trabalhar em harmonia, né? Então, essas atividades, nós fizemos simulados, quando fizemos até das próprias equipes de gestão das organizações, protocolos conjuntos também, isso ajuda e facilita com que na hora da ocorrência as coisas fluam de maneira que todos trabalhem para a mesma finalidade, cada um na sua função específica, né? Mas no conjunto se dá uma resposta melhor, né? Então, há poucos dias nós estávamos trabalhando, fizemos uma reunião com a Secretaria de Segurança, com o SAMU, com o Trânsito, Defesa Civil também, no sentido de realizar alguns protocolos de acionamento conjunto em grandes ocorrências em Caxias do Sul. Então, esses protocolos,
esses planos que a gente constrói, ele visa justamente que na hora da ocorrência todos saibam o que o outro vai fazer e se ajudem, né? E a comunidade ajudou muito nas enchentes, por exemplo, que o senhor estava falando, né? Então, eu lembro bem que chegou um momento em que todo o efetivo estava todos os dias em quartel trabalhando, né? Porque tinha que fazer buscas ou tinha que... várias ocorrências, e a comunidade foi para dentro do quartel preparar o alimento, outros buscavam as roupas para lavar. Então, todo esse apoio que nós tivemos, a guarnição chegar da rua, tudo molhado, embarrado, e ter uma comidinha quente, fez toda a diferença. Toda a diferença. Então, e essa questão de união, quando o senhor fala, é tão interativo que a gente fez uma brincadeira nos bastidores antes, né? Que é interessante, né? Saber quando tem um sinal sonoro, quando tem um caminhão de bombeiro. Eu tava pensando nisso também. Que tá berrando lá, gritando, sai da frente, dá um jeitinho, porque tem algo grave lá na frente, né? Então, a gente até brincou, né, que quando a gente fez a carteira de motorista, tinha uma parte lá que ensinava a gente, ó, quando ouvir, né? Então, vamos colocar em prática, porque é uma questão cultural, tá? Então, que é como o senhor falou, tem que ajudar, inclusive nesse momento, né? Exato. Então, se o senhor quisesse deixar algumas dicas, né, nesse momento, para a população do trânsito, do dia a dia, tipo essa questão que a gente fez da brincadeira. Porque é sociedade, né? É sociedade. Aí é todas as pessoas. Como... No dia a dia, né? Dia. Porque quando tá lá no acontecido, beleza, mas no momento, na via... Quando tem os colegas do senhor se deslocando para fazer um atendimento num incêndio, aquela luz lá vai... Né? E vai berrar a buzina, né? Lá vai a sirene vai tocar. Sai da frente, né? Dá um jeito aí. Exatamente. Até eu estava conversando antes, né? Que não são em todas as ocorrências que os bombeiros saem com o giroflash ligado, com sinais sonoros acionados também. Exemplo da abelha que a gente estava falando, certo. né? Salvo se estiver atacando, alguma coisa assim, ok. Mas se for algo mais preventivo, o bombeiro não vai sair com sirene ligada, simplesmente vai se direcionar. Então, quando ouvirem a sirene, quando verem os sinais luminosos sonoros, é porque é uma situação grave, de emergência, né? Que há uma necessidade de chegar com agilidade no local. Então, nesses casos, é importante que se abra caminho em questão também de orientação na própria, às vezes, acidente, pessoal... querer fotografar, curiosidade, fotografar. Então, isso acaba, por vezes, atrapalhando o trabalho de quem está operando ali, fazendo resgate, fazendo salvamento. Então, é importante respeitar as questões das distâncias. A gente sempre fala que tem a área segura, né? Então, tem aquela área delimitado ali, aquele isolamento, área quente. Deixar os profissionais trabalhar naquela área e manter-se à distância. Incêndio é a mesma coisa, né? Porque às vezes aquele que quer ajudar acaba se colocando como vítima também. Exato. Porque todo cenário de incêndio é um cenário instável. Dá para nós relatar aquele fato que aconteceu há pouco tempo lá em Santana do Livramento, né? No mercado, que houve aquela explosão e que 4 bombeiros acabaram se vitimando, né? Era um cenário como tantos outros incêndios em supermercado. Só que naquele cenário acabou havendo uma explosão. Então, por isso que não deve as pessoas estarem muito próximas, né? Respeitar o isolamento, porque além de atrapalhar a operação, eles ainda estão se colocando numa situação de risco, né? Verdade. Então, por isso, reforçamos essa orientação de se manter afastado das áreas quentes, porque às vezes os bombeiros... até a chegada da brigada ou chegada da guarda, estão só eles ali na cena e tem que focar mais no combate, por vezes não tem uma fitinha isolando, mas o pessoal ter a consciência de que a proximidade do caminhão é bom deixar para quem está trabalhando na cena. Perfeito. Foi uma pontuação que eu queria muito colocar, porque normalmente é isso que acontece. Então, é uma questão talvez cultural, enfim, mas que nós temos que avisar, falar, comentar, né? Instruir as pessoas, porque é de suma necessidade que se resguarde, como o senhor falou, né? Para que não haja mais uma possível vítima. Exato. Né? Então, né? Nessa questão dos acidentes. Aqui tem uma questão, né? Eu ia perguntar quais são as competências mais procuradas, né? Para os oficiais, né? No Corpo de Bombeiros.
É uma pergunta interessante, né? E qual é a diferença do perfil de um oficial e do perfil de um praça que trabalha no bombeiro? É interessante perguntar, né? Sim. São duas carreiras, né? Exato. Eu já estive nas duas, agora estou na do oficial, mas já estive na de praça também. Fui soldado, fui sargento. Certo. O soldado, ele é mais operativo, então ele é quem vai estar na linha de frente, né? Perfeito. O sargento, ele também vai estar na linha de frente, só que vai estar na responsabilidade da equipe. Eu recebi essa semana novos sargentos que se formaram e eu falava para eles. Perfeito. Quando você estava como soldado, você tinha responsabilidade sobre a operação, sobre o que você faz, mas quando você passa a desempenhar a função de sargento, você é responsável pelo que tu faz e pelo que a tua equipe faz. Então, a questão da segurança da equipe, de todo o acompanhamento, é o gerente da guarnição, né? É o chefe da equipe ele que vai se preocupar se o soldado está usando equipamento correto, EPI, a segurança como um todo, né? Então, a função são os praças, né? São a função exatamente quem vai lá na ocorrência, que vai atender, quem vai desembocar realmente o atendimento para a comunidade em todos os cenários. A função dos oficiais, ela é uma função de gestão, tanto de grandes ocorrências, por exemplo, a ocorrência ultrapassou a capacidade ou o emprego de uma guarnição e precisa mobilizar 2, 3 guarnições para a mesma ocorrência. Aí a função do capitão, do tenente, fazerem a gestão daquela ocorrência macro. Então, ele vai atuar em ocorrências maiores, né? Fazendo a gestão operacional dos recursos, que aí, da mesma forma que o sargento ele tem a preocupação com os 4 militares que estão trabalhando com ele ali, 4, 5, 6, o capitão vai ter a preocupação com os 12, 20 que estão naquela operação, questão de recursos logísticos, suprimento de água, enfim, toda essa logística pessoal, quem está na área quente, quem está... porque tem que trocar, né? Tem alguém que está lá dentro do incêndio, vai chegar uma hora que tem que dar o revezamento. Então, toda essa gestão quem faz é o capitão. Também a questão da imprensa, de atender a imprensa, de passar notícias. Então, quem está na gestão da ocorrência vai ter toda essa responsabilidade também. Né? Então, a responsabilidade vai aumentando. Né? E aí, o comandante do batalhão ele é responsável por toda a logística, quem faz quem assina ali as compras, de equipamentos, de ferramentas, de insumos, né? Desde o pneu, desde dos insumos básicos do funcionamento do quartel, do pagamento dos direitos dos servidores ali, né? As horas que trabalharam, enfim. Então, é uma gestão macro. No caso aqui do 5º Batalhão, nós temos 280 bombeiros na nossa área. Perfeito. Está abaixo do que precisa e temos uma notícia boa agora desse ano, que é o ingresso de novos bombeiros, né? Interessante. Agora em março, final de março, início de abril, o governador já anunciou, já assinou, autorizou 400 bombeiros novos que vão ingressar no curso de carreira, então eles se formam em novembro. Certo. E ao longo do ano terá ingresso de temporário, soldado temporário, aquele que é igual ao do exército, fica 8 anos, né? Por 8 anos. Então, vão ter 540 ingressos. Então, até o final do ano, em torno de 940 novos bombeiros que vão recompor nossos quadros, né? Sim. Então, hoje, nós temos 280 bombeiros no batalhão. Então, toda essa gestão, distribuído nas 11 cidades, em 16 quartéis, porque temos 5 aqui, 2 em Pedro Gonçalves. Toda essa gestão administrativa, operacional, montagem de equipe, distribuição de recursos, tudo é responsabilidade do tenente-coronel aqui que comanda o batalhão. No caso, o Tenente Coronel Batista. Então, a distribuição das funções é que... Né, então, as demandas do soldado, do praça lá, são demandas mais voltadas à operacionalidade, né, e dos oficiais na questão da gestão. Então, eu sempre brinco, é uma empresa como toda outra, né? Tem setor de pessoal, setor de logística, setor de treinamento... Agora temos mais a seção de prevenção de incêndio, então, e tudo tem que funcionar em harmonia para nada. Né? Então, tem que estar preocupado se o efetivo está fazendo os treinamentos que precisa, se estão se qualificando, fazer o calendário de qualificação, tem que se preocupar com a parte da saúde mental, a questão física, os testes físicos, se estão em dia, testes de saúde, então, é uma série de atribuições ali. O senhor pontuou muito bem.
é uma empresa. Né? Por isso que ela está aqui no programa Empresas. Divulgando, é fantástico esse trabalho que vocês fazem. Volto a dizer, né, nosso maior respeito, né, pelo trabalho de vocês, é essencial, primordial. Né? E que nós melhoremos, né, a nossa cultura, né, aqui enquanto caxiense para ajudar mais vocês. Né? Então, por isso, a gente enxerga como uma grande empresa que atende a região. Né? Então, é muito interessante ouvir da parte do senhor que tem todas essas nuances, né? E, claro, as dificuldades, né? Que, como o senhor bem falou, ficou com um convite para contribuírem, né? Porque nós precisamos entender, como é que está de caminhão, como é que está disso, o que está faltando. E aqui vocês têm vez e voz de chegarem e dizer, olha, nós estamos com uma situação assim, precisamos de tal coisa. Né? Essa é a questão que nós pontuamos aqui no programa Empresas, Tenente Coronel Batista. Deixa eu te perguntar, tu tinha comentado lá no início que tu tinha alguma coisa de indicadores, né? Que tu tinha trazido para nós. Isso, eu acho de ocorrência. De ocorrência. Eu acho que isso é bem bacana, muito, né? Pra gente, bacana, muito interessante. Pra gente saber como que tá. Acho que tu trouxe de Caxias, né? Isso, eu trouxe no geral do batalhão e de Caxias. E de Caxias, legal. Isso, então, no batalhão em 2025 nós tivemos 12 mil, em todo o batalhão, 70 municípios ali que nós atendemos, 12.748 ocorrências, no geral, de tudo que a gente faz, né? Sim. Tirando a prevenção de incêndio, que isso não entra como ocorrência, porque prevenção. É prevenção, né? É algo mais previsto, não é uma ocorrência. Então, 12 mil. Em Caxias do Sul, 2.302 ocorrências, aliás, 3.700 em Caxias do Sul. Nesse ano, nós pegar só os dados desse ano, em todo o batalhão, em toda a serra, foram 2.302 já nesses primeiros meses. Em Caxias do Sul já tivemos 640 atendimentos. Só Caxias. Só Caxias, 640 atendimentos. Caramba! E aí o pessoal pergunta bastante sobre os incêndios, né? Então, pegando só Caxias, para não confundir o pessoal, né? Incêndios em 2025, nós tivemos em Caxias do Sul. Aqui, o ano passado, 1.032 incêndios, no geral. Né? Em edificações, nós temos uma média de 18 incêndios por mês em Caxias do Sul. Só edificações que a gente fala em casa, comércio, tudo que for estrutural. Uma média de 18 por mês. Por mês, 18 incêndios 18 por mês. Aí os outros fogo e mato, veículo, claro. Lixo. Nossa, é bastante, né? Esses dias eu estava escutando em relação a isso, que o quanto tinha incêndios, edificações mesmo, né? Nossa, eu achei... A principal causa, qual seria? Nós não temos hoje a perícia no estado, certo. Não temos o Espírito Santo tem perícia, Santa Catarina, São Paulo, Brasília tem, mas nós aqui no estado ainda não estruturamos a parte pericial. Então, quando há vítimas, a Polícia Civil, o GP, fazem essa perícia, essa investigação. Nos outros casos, não se tem esse parâmetro. Mas o que a gente nota nas ocorrências, mais assim, a questão de eletricidade, porque as pessoas sobrecarregam a rede, às vezes, até pelo relevo, principalmente nas comunidades. Então, tem uma casinha, um terreno que tem uma casinha, aí puxa fio, sobrepõe, não se tem. Então, chega uma hora que sobrecarga, né? A questão de roedores também, na fiação, ela acaba dando fuga de corrente elétrica. Eu estava conversando esse dia com o pessoal da RGE, um tempo atrás, ali, sobre essas questões, e realmente fugas elétricas são uma das principais causas de incêndio e que acontece os acidentes, né? Porque o roedor, ele dá uma mordidinha lá no fio, daí ele começa a soltar, mas já faz quem aí? E vai. E daí, olha, sai da fuga. Puxa. E a questão de gás também é um problema, né? Vazamento de gás, a gente tem muitos chamados de vazamento de gás, então por isso que a gente faz uma campanha nos bairros da troca de mangueira. Então, esse mês a gente vai fazer não me lembro agora qual bairro que vai ser feito, mas cada mês a gente vai num bairro da periferia da cidade e faz uma campanha educativa, onde a gente leva lá 100 mangueiras em 100 casas e faz incentivo da troca. Nós mesmos trocamos a mangueira, recolhemos a velha, fotografamos e damos destino daí. Que legal. É uma forma de multiplicar conscientização. A mangueira tem validade, 5 anos, né? Às vezes a gente tem mangueirinha de jardim,
que é um risco enorme, né? Ou amarrado com arame, enfim. Então a gente leva todo o kit e troca. Mas são campanhas, claro, não tem para toda a população, mas são campanhas que a gente faz justamente no sentido educativo e orientativo das famílias, porque às vezes o pessoal nem se lembra que a mangueira tem que trocar também. Tem prazo de validade. Coisas, né? Interessante, é bom saber, porque aí fica uma dica, né, para os nossos parceiros, né, empresários, né, no futuro, né, daqui a pouco, olha, uma mangueirinha pode salvar uma vida, de repente, uma casa, enfim, né? Exato. São temas que podem ser abordados dentro de empresas também, né? Para as pessoas, enfim, por que não, né? Chama o tenente, vai lá, comenta, fala, chama as pessoas para realmente conscientizar. E nós sempre temos à disposição também para palestras, empresas, enfim, que têm interesse, né? Só entrar em contato conosco, a gente vê a agenda ali, sempre escolas, locais de reunião de público, enfim. Estamos sempre disponíveis para dar essas orientações. Eu acho isso tão interessante porque se vê pouco, né? Se vê pouco escolas, como o senhor colocou, disse, olha, vai ter uma palestra com os bombeiros lá, beleza, bacana. No passado se via mais. Então, eu acho interessante a gente botar essa sementinha nos nossos ouvintes lá, que, né, dizer, olha, eu gostaria que ter na minha escola, vou falar com a Diri, sabe, a comunidade entende, mas os bombeiros podem ir? Podem, tem essa questão também, né? Sim, exatamente. Além abertura de porta, né? Tem, exatamente. Além disso, também, de forma de prevenção também, nós trabalhamos com o programa Bombeiro Mirim. Já aqui em Caxias já há 3 anos, e é um programa que agora foi feito sorteio ontem, inclusive, das crianças. Então, em toda a Serra Gaúcha, nos 11 municípios, nós temos monitores que recebem as crianças no quartel uma vez ou 2 por semana, de abril até novembro, onde eles recebem orientações, treinamentos, trabalhando sempre a percepção de risco. São adolescentes, então é importante perceber o que é perigoso, o que não é, como agir em situações de perigo, de risco. Então, também são tanto no meio aquático, eles fazem atividades lúdicas, de rapé, enfim, outras atividades também. Enfim, é um trabalho que é feito e que a gente tem visto um resultado positivo, porque eles multiplicam isso nas escolas, eles levam para as famílias também. E o ano passado, em toda a SERT, tivemos 800 inscritos para 280 vagas. Esse ano, nós tivemos 1.200 inscritos para as 300 vagas que serão ofertadas esse ano. Caramba, então, aqui em Caxias, 30 vagas já foram sorteados ontem e vão começar no mês que vem as aulas. Parabéns, hein? Vamos trazer eles aqui, de repente? O que tu acha? É legal trazer eles. Legal, bacana. Isso é interessante porque, olha só, o pessoal não divulga, ninguém fala disso, já não tem esse conhecimento, né? Então, vamos divulgar, vamos deixar isso rodando aqui. Olha, pessoal, acontece isso, olha que interessante. Para ter mais aceitação, mais inscrições, de repente, os jovens se interessarem ainda mais. E é bonito ver o jeito que eles chegam e o jeito que eles saem no final, né? Porque se trabalha muito a questão de trabalho em equipe e liderança. Então, eles têm a função de xerife da turma. Então, toda semana tem alguém que vai comandar a turma, vai repartir as tarefas, porque às vezes a gente falando com alguns empresários que há dificuldade do meio, às vezes, dos colaboradores, de alguém querer ascender, às vezes, a função de liderança, de ter a responsabilidade de cobrar os colegas, né? Então, ali eles aprendem isso aí na prática, né? Então, eles são trabalhados nessa dinâmica e, no final, aqueles que se destacam na função de liderança, pela votação da equipe coordenadora, são convidados a trabalhar no 2º ano como monitores. Então, 4 crianças de 1 ano são monitores dos próximos, que serão os espelhos da próxima turma. E assim vai multiplicando. Isso é muito legal, esses projetos. Fantástico. Meu amigo Coronel Batista, eu queria te pedir as tuas considerações finais, porque já está encerrando o programa, voou o tempo, fantástico, muito bacana esse bate-papo, né, Márcia? Muito descontraído. Nossa, a gente teve aqui uma visão, né? Eu tive uma visão, também. Nossa, muito bacana e diferente da corporação. Sou muito sincero em dizer. Então, olha, parabéns.
Tuas considerações finais para o programa. Bom, Paulo e Márcia, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer, sempre estamos à disposição, como eu falei, sempre é um prazer poder participar desses programas que comunicam com a comunidade, né? Eu sempre falo para todo o efetivo ali para a equipe que a nossa razão de existir é a comunidade. Nós servimos para prestar serviço à comunidade e a nossa meta é prestar um serviço de excelência. E a excelência ela vem quando nós superamos as expectativas. E a expectativa é alta, então cada vez temos que trabalhar mais isso, né? Então é muito bom porque é uma oportunidade também de trazer aqui a visão, né, da corporação, o que nós estamos trabalhando, os projetos, a atuação do dia a dia também e as dificuldades também que porventura surgem no caminho. A gente pode também explanar algumas questões. É um prazer, sempre estamos à disposição aí para tratar outros temas específicos de prevenção do incêndio, né, de programas sociais, enfim. E só agradecer a vocês pela oportunidade. Nós que agradecemos e fica o convite para o seu retorno, né? Com certeza. Porque foi fantástico, aqui vai ter muitas perguntas aí. Se o senhor na próxima quiser trazer seus colegas, o pessoal, a casa do senhor aqui. Muito obrigado pela sua participação, né? E sendo assim, a gente encerra mais um programa Empresas. Muito obrigado, uma boa noite a todos, uma excelente, abençoada e próspera semana. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Boa noite.